rever irmãos queridos. Augusto, que bom tê-lo conosco nessa manhã, Augusto. Walter, Rosiane, que alegria revê-los, que bom tê-los conosco nessa manhã. Aos demais irmãos, André, Simone, que bom tê-los aqui com a gente. Família do Carlos Storiani, Ana Flávia, todos os irmãos queridos, que bênção tê-los conosco. Você que está em casa também nos acompanhando, que alegria, que tempo bom esse tempo em que o Senhor nos concede de adorá-lo, servi-lo através de culto, através desse tempo precioso em torno da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, apenas o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, apenas o versículo 29. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para possamos estudar nessa manhã a palavra de Deus e depois participarmos com alegria da mesa do Senhor que nos está proposta nesta manhã. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista é o precursor de Jesus. Ele é o último dos profetas. Ele é aquele que precede o Salvador, o Messias, o Cordeiro de Deus. Todas as ações de João Batista têm o caráter de trazer os valores e princípios do Antigo Testamento, apontando para Jesus, apontando para o Messias, apontando para o Rei dos Reis encarnado, o Senhor dos Senhores, o Deus Emanuel, o Deus conosco. E ele vai falar que Jesus é o Filho de Deus. Mas neste versículo, João Batista está dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está olhando para tudo aquilo que a revelação bíblica no Antigo Testamento fala acerca do Cordeiro de Deus, daquele que está no Antigo Testamento como um tipo representado pela figura, pelas personagens, que está representado pelos eventos que ocorreram no Antigo Testamento, registrados nas Escrituras. Agora, ele olha para trás, ele olha para a história de Israel, ele olha para o Antigo Testamento e aponta para Jesus, e olha para Jesus e diz: Este é o Cordeiro, este é o Cordeiro que Deus revelou, manifestou, desenhou na história, e agora ele está na história como homem. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha para Jesus e o identifica como aquele que está apontado na história de Israel. Aliás, você deve bem saber que a figura do Cordeiro é bastante conhecida na história da Palestina, naquela cultura, e na revelação bíblica, especialmente, esta expressão de Cordeiro tipifica, aponta para Jesus. Eu queria ver nessa manhã com vocês 5 expressões bíblicas que falam, que apontam para Jesus como o Cordeiro de Deus, e o que cada uma delas representa para nós. O que é Jesus como o Cordeiro de Deus? Em primeiro lugar,
A primeira imagem do cordeiro se relaciona na Bíblia em Gênesis, capítulo 22. É a história do sacrifício de Isaac. Eu quero ler apenas um versículo, o versículo 8 do capítulo 22. Você não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler rapidamente para você. Respondeu Abrão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Esse capítulo é a história do pai da fé que é chamado por Deus a apresentar o seu filho, aquele que é a sua promessa se cumprindo, e Deus o requer para sacrifício, e Abrão, calado, mudo, obediente pela fé, encaminha com seu filho para o sacrifício, oferecendo a Deus. E enquanto ele está prestes a oferecer o sacrifício, nós conhecemos a história. Deus provê, Deus substitui, Deus revela, Deus aponta, Deus prepara um substituto, um cordeiro. E então, aquele momento histórico, a palavra-chave nesse texto é substituição. Jesus, como cordeiro, é aquele que substituiu você e a mim naquela cruz. É o Deus encarnado que na cruz assume o teu e o meu lugar. Ele é o cordeiro que substitui a você e a mim. O cordeiro é imolado no lugar de Isaac, o eleito de Deus. Deus é maravilhoso com o seu povo. Deus é maravilhoso com você. Deus é fiel na tua vida, porque não apenas o elegeu, mas Ele apresentou para você o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o seu pecado, que assume, que substitui o teu lugar na cruz. Em segundo lugar, a imagem que nós temos no Antigo Testamento está no livro do Êxodo. É a imagem do Cordeiro Pascal, é a história do Cordeiro Pascal. E aqui eu quero ler com vocês 12 versículos do capítulo 12 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixareis dele até pela manhã, nada deixareis deles até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor.
porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A palavra-chave aqui é separação. Deus separa o seu povo daqueles que vão receber o juízo de Deus. Deus coloca em salvação, Deus coloca em livramento, através dessa separação dentre aqueles que vão sofrer a mão da ira de Deus. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus preparou, é o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, Cordeiro puro, Cordeiro santo, Cordeiro eterno, que Deus separou e elegeu você, elegeu a mim, elegeu-nos para nele sermos separados, sermos escolhidos e sermos purificados e separados para a eternidade. Que coisa extraordinária! Quando João Batista olha para Jesus, ele está dizendo a você e a mim: este é o Cordeiro de Deus que está cravado na Páscoa, que ele separou-nos como povo que pertence ao Deus eterno. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, Jesus é aquele que verteu o seu precioso sangue por você e por mim. O sangue do Cordeiro é o diferencial para distinguir os que haviam de ser poupados por Deus. O sangue do Cordeiro. A terceira imagem que nós temos no Antigo Testamento está no profeta Isaías, o capítulo 53. Eu quero ler apenas um versículo do capítulo 53, o versículo 7. Que o profeta Isaías, olhando para o que Deus há de fazer, ele vai dizer: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O servo sofredor é aquele que leva sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e isto silenciosamente, calado, mudo, sem murmuração, sem reclamação, acolhe, absorve, traz, imputa a si mesmo todo o peso das nossas iniquidades, todo o peso das nossas chagas purulentas, ele absorve, ele é encharcado pelas nossas dores, ele é moído pelas nossas pisaduras, e ele o faz como um ato de sacrifício, como um ato de amor, silenciosamente, emudecido. E aqui a palavra-chave é submissão. Ele se submete, ele se coloca debaixo da missão de Deus, ele assume a missão de Deus, que é resgatar o seu povo dos seus pecados, como quando João Batista olha para Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro submisso, esse é o Cordeiro mudo, que tira o pecado do mundo. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos mirando para o Cordeiro que Deus preparou a você e a mim. Neste ano de 2020, eu quero que você considere um viver santo, um viver simples,
um viver grato, um viver cheio de paz e de sentido, porque a sua vida foi resgatada, porque o Cordeiro de Deus pagou o alto preço pela sua vida, e Ele o fez em submissão à vontade do Pai. Queiramos nós também andar em submissão a este Deus maravilhoso. A quarta ideia que nós temos na revelação bíblica é aquela imagem que está na mente de João Batista, que está impregnada na sua mente, no seu coração, que não era nada estranha a João Batista, porque ele era filho de sacerdote. João Batista, ao longo de sua vida, havia visto dia a dia os cordeiros sendo levados ao templo para serem sacrificados e imolados, até mesmo em tempos de guerra, em tempos de escassez, não cessavam os sacrifícios do povo em Israel. Agora, Jesus constrói um novo templo e abole definitivamente todo o rito sacrificial, porque Ele assume, Ele absorve, Ele é o Cordeiro e Ele é também o sacerdote. E a palavra aqui é sacrifício. Ele é o sacrifício que propicia a você e a mim, que propicia a nós a mediação em Deus. Ele, na sua carne, na sua entrega, na cruz, na sua morte, Ele é o Cordeiro e Ele é o sacerdote. Que coisa extraordinária. Ele é o Cordeiro, Ele é a oferta e Ele também é o sacerdote. João Batista, quando olha para Jesus, ele está dizendo: eu sei, eu vejo, eu acompanho, eu participo dos ritos. Agora, Ele é o Cordeiro vivo. Ele é o Cordeiro que vai ser colocado em sacrifício. Ele é a oferta de Deus pelos seus e os meus pecados. E em quinto lugar, essa imagem maravilhosa, gloriosa que nós temos, vem do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, a palavra Cordeiro é uma palavra-chave. João, na ilha de Patmos, vai escrever o seu livro dos últimos dias, e ele fala de Jesus, e ele fala da gloriosa pessoa de Jesus, 29 vezes como Cordeiro. E eu quero ler aqui algumas vezes o que aparece em Apocalipse como Cordeiro, porque o livro de Apocalipse narra o triunfo definitivo de Deus contra o mal. Apocalipse 5:8 vai dizer: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Apocalipse 5:12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Em Apocalipse 5:13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 6:16, João vai dizer: e disseram aos montes e aos rochedos:
Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Em Apocalipse 7,14, diz do João: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. E Apocalipse 7,17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E Apocalipse 12,11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Em Apocalipse 13,8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E finalmente eu quero ler Apocalipse 21,9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A palavra em Apocalipse é subjugar. Ele está em Apocalipse como glorioso, como vencedor, como eterno, que foi entronizado, que foi glorificado, e ele então subjuga todos os poderes e recebe o povo de Deus. O Cordeiro vence e triunfa sobre todos os poderes do mal. Meu irmão, minha irmã, quando nós participamos da mesa do Senhor, o importante é que nós tenhamos na mente, que nós guardemos na nossa memória, que nós percebamos o que a revelação bíblica fala deste precioso momento que Deus preparou na eternidade para você e para mim. A ceia do Senhor aponta para aquilo que a revelação bíblica fala, aquilo que a revelação bíblica nos apresenta, desde Gênesis, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João está apontando para Jesus como Cordeiro de Deus, ele está dizendo para nós que Jesus morre a nossa morte, que Jesus nos cobre com o seu sangue, que Jesus leva resignadamente o nosso sofrimento, a nossa dor e o nosso pecado, que Jesus imola a sua vida no altar de Deus e que Jesus triunfa sobre todos os poderes inimigos do universo e os subjuga, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa manhã eu quero convidar você, nesse instante, a preparar-se em oração silenciosa para participarmos dignamente da mesa do Senhor. Oremos silentemente.